Nós podemos ter pensamentos errados a respeito de Deus. A respeito de Deus. E o que a gente pensa sobre Deus? Eu quero mostrar para você, dentro do livro de Jó, alguns pensamentos que na verdade não estão certos. Eles estão equivocados. Tá bom? Eles estão de forma assim, errada. Eu não estou falando que a Bíblia está errada, né, irmão? Perdoe. Não entenda isso. Eu estou dizendo que a Bíblia ela é tão sincera que ela mostra para a gente mesmo uma coisa contrária para a gente aprender a não andar por esse caminho. Então, uma ideia, por exemplo, equivocada a respeito de Deus pode ser um grande impedimento para que você receba um milagre de Deus. E nós precisamos de milagres. Existem momentos da nossa vida em que nós precisamos de milagres, né? Se não é a gente, alguém da nossa família. Então, um pensamento errado, ele pode parar, bloquear aquilo que Deus tem para a nossa vida. Talvez você pense, não, mas o que Deus tem para a minha vida vai acontecer, não tem jeito. Então a gente precisa conhecer um pouquinho mais a palavra de Deus, conhecer os pensamentos de Deus, porque o diabo sempre vai querer lançar confusão na nossa mente. Por exemplo, uma pessoa que, ela de repente ela está doente, ela é crente, e ela acredita que aquela doença está ali porque Deus quer que esteja. Tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa, por exemplo, que ele está passando por um problema financeiro, talvez ele mesmo cavou coisas, né? E fez acontecer, mas ele pensa que aquilo que ele está passando é a vontade de Deus. Então, se por exemplo uma pessoa está doente e ela acredita que aquela doença é a vontade de Deus, por que ela vai comprar remédio para ela combater aquilo ali? Por que então que ela não fica com aquilo ali? Então você vê que a coisa às vezes ela é meio contraditória, né? E pode sim uma pessoa ela receber a bênção de Deus sem ela ter fé? Pode, mas a gente vai ver na Bíblia que é necessária a fé e que existem pessoas que às vezes não alcançam sim por falta de fé. Está escrito na Bíblia, tá? Então, se nós não tivermos convicção, por exemplo, que Deus ele quer nos curar, nós estamos dificultando, porque nós não estamos acreditando que aquela é a vontade de Deus. Mas a Bíblia fala que se nós orarmos segundo a vontade do Pai, segundo a vontade de Deus, o apóstolo João fala isso, então o Senhor vai conceder para a gente. Ou mesmo prosperar. Tem gente que não acredita que Deus pode prosperar as pessoas, mas eu acredito que Deus pode prosperar. Eu vejo Deus mudando a vida de tanta gente. Eu vejo Deus transformando a vida de tantas pessoas. Fiquei tão feliz semana passada quando a gente estava aqui no culto e entrou um morador de rua aqui no culto da noite. E esse camarada, no final do culto, ele se converteu. E eu fiquei feliz porque, você imagina só, se esse homem converte de verdade, e Deus transforma a vida desse homem, quem sabe esse homem um dia não se torna um empresário aqui dentro da nossa igreja. Deus pode fazer isso. O nosso Deus é um Deus que Ele pode. Ele transformou 5 pães, né, e 2 peixes para alimentar milhares de pessoas. Ele fez isso. Nós estamos com dificuldade esses dias para conseguir os brinquedos para as crianças, né? Mas nós sabemos que Deus ele vai suprir a necessidade. De alguma forma Deus vai agir. De alguma forma Deus vai fazer. Então, nem tudo que acontece nessa terra, às vezes as pessoas pensam, mas tudo que acontece é a vontade de Deus. Nem tudo que acontece é a vontade de Deus, irmãos. Eu sinto muito. Eu creio desse jeito. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 13, versículo 58, mostra assim, olha, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Quer dizer que Jesus estava ali para operar milagres. Se eu não me engano, esse texto aqui mesmo, a Bíblia fala que o poder de Deus estava com Jesus para curar as pessoas, mas ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade das pessoas. Então, incredulidade, ela pode ser sim um bloqueio. Quer dizer que tinha gente aqui que Deus queria abençoar, que Deus queria fazer um milagre na vida deles, mas não fez. Mas é porque Deus não queria? Não. É porque eles foram incrédulos.
acreditaram. Então a falta de crer ou de acreditar de forma errada, um pensamento errado, pode ser um impedimento para a gente receber o milagre de Deus. Pode ser um impedimento para a gente receber as bênçãos do Senhor. Por exemplo, nem tudo que acontece nessa terra é a vontade de Deus, porque o próprio Jesus, ele ensinou a gente a oração do Pai Nosso. Como que está dizendo a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, né? Santificado seja o teu nome, dá ali um modelo de oração para a gente, né? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, peraí, por que eu vou ter que orar para Deus fazer a vontade dele aqui na terra, assim como é no céu, se tudo está na mão do Senhor e vai acontecer do jeito que Ele quer? Eu não preciso orar? Preciso orar, porque nem tudo que acontece é a vontade de Deus. Existem coisas que estão acontecendo nessa terra que não é a vontade do Senhor e que pode atrapalhar. Então, quer dizer, Deus quer, a vontade de Deus é o quê? Que a vontade dele se cumpra aqui na terra, assim como já é no céu. Eu preciso então trazer a existência, a vontade de Deus para essa terra. Por isso Ele me deu autoridade, Ele deu autoridade para você. Desde lá do Éden, Deus não tirou a nossa autoridade sobre a terra. E o próprio Jesus, Ele se fez homem. Por quê? Porque a autoridade foi dada para o homem. Então Jesus se faz homem, se faz carne para quê? Para poder usar a autoridade que Ele havia dado. Tá certo? Bom, vamos lá então ver alguns pensamentos no capítulo 1, versículo do 9 ao 11. Porventura, Jó, debalde, teme a Deus? Ele faz uma pergunta. Quem está fazendo a pergunta, quem quer, irmãos? Satanás. Não fica com medo de falar não, tá? Pode falar tranquilo. O nome dele não tem poder não. Vai falar de Jesus, ele treme, mas Satanás não treme. Porventura, Jó, de balde, teme a Deus? Acaso não cercaste com sede a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos o abençoou, os seus bens se multiplicaram na terra. Deu tudo isso para ele. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então o pensamento aqui é o seguinte: olha o pensamento. A pessoa só serve a Deus, esse foi o pensamento de Satanás. Que Jó só servia a Deus porque Deus abençoava a vida dele. Só por causa disso. Olha só, a palavra debalde, ela significa de graça. Ele está dizendo assim: Jó, de graça teme a Deus. Olha o pensamento de Satanás. Você acha que ele crê no Senhor de graça, de bobeira assim? Só crê? Você acha que ele te ama? Falando com Deus. E aí ele fala assim: ó, o Senhor não serviu ele com sangue? O Senhor não fez o nascer em volta dele? Ninguém pode encostar nele. Olha só, a vida de Jó estava guardada por Deus. Ninguém podia encostar. E tanto que o Satanás foi lá pedir permissão para tocar na vida dele. Porque não pode tocar. Não pode tocar. Nem se estiver morto. O diabo pode tocar na vida de alguém que está verdadeiramente servindo a Deus, sem a permissão de Deus. Então ele coloca esse pensamento, que a pessoa só serve a Deus por causa das bênçãos. Se não der nada para ele, ele não serve. E às vezes isso acontece na vida das pessoas. Tem gente que às vezes acredita que Deus
está abençoando ela, então ela está com o Senhor. Mas quando acontece alguma coisa, algum problema, ele pensa que Deus não está com ele. Porque a coisa não está acontecendo do jeito que ele queria. O sonho dele não está acontecendo do jeito que ele planejou. O que ele pediu para Deus, de repente, não está acontecendo. E aí, qual o pensamento que a gente tem que ter? A gente tem que ter o pensamento de Abacuque. A gente não está aqui na igreja para a gente fazer troca com Deus. Entendeu? Ah, Deus. Então, eu preciso disso, preciso daquilo. A gente vai, não estou falando que a gente não pode pedir nada para Deus. Podemos pedir tudo para Deus. E Ele pode nos dar tudo aquilo que nós necessitamos e até mais do que nós necessitamos. Mas lá em Abacuque capítulo 3, versículo 17 ao 18, Abacuque diz assim: olha, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Como será que a gente age quando as coisas não acontecem do nosso jeito? Será que a gente começa a ficar com dúvida se Deus realmente está com a gente? É um pensamento que vai trabalhar no amor de Deus. Porque não é assim que Deus age. Não é assim que Deus age. Olha só, uma vez, um irmão, ele era ministro do louvor, hoje ele é pastor. E ele um dia, casado, ele chega e tem um carro de mais ou menos uns 5 anos de uso, ele tem um dinheiro guardado, e ele vai negociar um apartamento, uma casa. Chega lá e entra na construtora, começa a negociar, e ele dá todo o dinheiro que ele tem, ele dá o carro que ele tem, ele dá uma máquina de costura que era da esposa dele, que a esposa dele fazia costuras, para poder também levantar recursos. Ele deu tudo aquilo. Passado um tempo, o prazo chegou para receber a casa, o apartamento, e nada. E ele tinha dado tudo que ele tinha. Ele não tinha mais aqueles bens. E quando ele vai na construtora, a construtora faliu. Imagina como esse irmão ficou. Como que você ficaria? Imagina só, deu tudo que tinha. Está aqui pagando aluguel. Agora ele pode entrar na casa dele. E a casa dele acabou. Ele não tem a casa, ele tem que continuar pagando aluguel, não tem mais carro, não tem mais a máquina de costura, não tem mais o dinheiro que ele tinha guardado. Às vezes acontece coisas assim. E esse irmão, então, ele com tudo isso, ficou muito triste, muito abatido. E ele estava indo no domingo ministrar o louvor na igreja. Ele estava na escala e foi para o louvor para ministrar o louvor. E no meio do caminho, ele começou a orar a Deus. Deus, por que isso vai acontecer comigo, Senhor? Oh Deus, eu estou tão mal, estou tão triste. Para falar a verdade, eu não estou com vontade nem um pouquinho de te louvar. Eu não estou com vontade de louvar, eu não estou com vontade de levar a igreja a te louvar. Eu estou mal. E aí o Espírito Santo falou assim no coração dele assim. Falou assim, o diabo falou que se Deus não te abençoasse, se você não recebesse os bens de Deus, você retrocederia. Ele sentiu o Espírito Santo falando. Que essa é a palavra de Deus, ela está aqui. A palavra que Deus falou
sobre Jó também fala sobre a gente, também fala sobre os nossos pensamentos. E aí ele pegou, quando ele ouviu o Espírito Santo falar isso no coração dele, irmãos, ele falou, deu uma revolta dentro dele. E ele falou, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vacas, olha, toda dia eu vou me alegrar no Senhor. E ele resolveu, naquele momento, ele tomou uma decisão. Ele falou, eu vou louvar o Senhor hoje, como nunca eu louvei. Aleluia. Hoje eu vou louvar a Deus como nunca eu louvei. E ele chegou lá na igreja, e quando ele começou a ministrar louvor, ele falou, irmãos, nesse momento nós não vamos nem precisar de instrumentos. A unção de Deus está sobre nós. Passando por toda aquela dificuldade, por toda aquela luta, tinha perdido tudo. Mas ele começou a se alegrar no Senhor. Ele começou a se alegrar no Senhor. Ele não deixou aquilo abater dentro dele, apesar que ele estava abatido antes. Mas ele decidiu que ele não ia fazer aquilo. Ele decidiu que ele ia continuar louvando o Senhor, mesmo que não tivesse as coisas que ele tinha. E ele fez aquilo de louvor e disse que foi uma bênção tão grande. Terminou o culto, o pessoal foi embora para casa. Algumas semanas depois, Deus começou a falar com ele e disse para ele, olha, em 1 ano eu vou restituir você, meu filho. Em 1 ano. 1 ano depois, Deus restituiu e deu uma casa muito melhor do que aquele compramento. Sabe? E ele acreditou que foi por quê? Foi por causa daquele dia que o diabo tentou jogar ele para baixo. E ele se levantou e ele louvou o Senhor. Amém. Agora, como que é que está a nossa vida nessa questão? Será que nós estamos deixando entrar esses pensamentos do diabo? Que nós estamos aqui, precisamos disso, precisamos de uma coisa ou de outra. Um outro pensamento que a gente vê é a mulher de Jó. Lá em Jó capítulo 2, versículo 9 ao 10. Jó capítulo 2, versículo 9 ao 10. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus, morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Logicamente, Deus não está lançando mal sobre a vida de Jó. Deus permitiu que o mal tocasse a vida de Jó. Mas para a esposa de Jó, o que ela falou? O que ela está querendo dizer aqui? A fé dela está centrada em bens, o pensamento dela está centrado em bens, está na saúde que ele possuía. E aqui nesse texto, Jó está perdendo tudo, inclusive a saúde. Então, para ela, não havia razão para ele continuar servindo a Deus. Não havia razão. Não havia razão de viver. Às vezes as pessoas perdem a razão de viver por causa de bens materiais. Perde a razão. Começa a pensar, vou tirar minha vida, não tem mais jeito de minha vida. Começam a deixar em que coisas comecem a atrapalhar o relacionamento dela com Deus, um pensamento errado. E a gente não pode se enganar achando que Deus só está conosco se nós tivermos bens materiais. Não. Deus está com a gente. Deus mora em nós. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, a Bíblia fala que Ele veio fazer morada na gente. E aí Jesus, Ele fala para a gente, Ele ensinou, lá em Lucas 12, verso 15, olha o que Jesus ensinou. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Não é no tanto de bem que você possui que mostra que você é abençoado, que mostra que você é próspero. A prosperidade não está na quantidade de bens que a gente tem. A bênção do Senhor não está na quantidade de bens que a gente tem. Deus não olha para isso. E Ele fala, se guarde,
Não deixa a avareza entrar no teu coração e tomar conta. Então, não podemos ter os mesmos pensamentos da mulher de Jó. Se eu não estou sendo abençoado, não tem jeito para a minha vida. Então, acaba com a vida. Acaba. Um outro pensamento é dos amigos de Jó. Os amigos de Jó, eu não marquei o texto aqui, mas os amigos de Jó, eles pensavam que tudo que acontecia de ruim tinha a ver com o pecado oculto. Então a gente precisa entender que Deus, mais uma vez, que Deus não causou mal na vida de Jó, mas Deus permitiu que acontecesse aquilo. Zofar, por exemplo, a gente falou semana passada, Zofar era um amigo de Jó, e ele estava certo que havia esperança para Jó. Isso ele estava certo. Mas ele estava errado em julgar que as tribulações que Jó estava vivendo eram um castigo do céu. Que era por causa do pecado dele, e os pecados dele, agora Deus estava castigando ele. E nem tudo que a gente faz tem a ver com consequência do pecado, irmãos. Mas o pecado ele pode gerar consequências. Isso é verdade. Lá em João capítulo 5, versículo 14, olha o que a Bíblia diz. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, esse cara, ele era doente, Jesus curou ele, Jesus cura ele. E quando Jesus cura ele, Jesus, passado um tempo, encontra com ele no templo. E aí fala para ele: olha, você está bem, sinceramente você está curado. Mas não peques mais, para que não suceda coisa pior. Então fica bem evidente aqui que a enfermidade daquele homem era a consequência do pecado. Então pode sim acontecer às vezes, por causa do pecado da pessoa, ter consequência? Sim, mas nós não podemos afirmar que tudo que acontece na vida de uma pessoa, tudo que acontece de ruim é consequência do pecado. Nem tudo é consequência do pecado, tá? Tem coisas que às vezes as pessoas elas vão passar para o crescimento, tem coisas que elas vão passar para elas aprenderem alguma coisa. E o último pensamento que eu quero mostrar para você é o pensamento de Jó. No começo da história de Jó, você vai ver que Jó, ele era um homem íntegro. Talvez você pense assim: poxa, a gente viu que o pensamento de Satanás, a gente viu o pensamento da mulher de Jó, a gente viu o pensamento dos amigos de Jó, e às vezes a gente pensa assim: então, mas o pensamento então de Jó estava certo em tudo. Só que Jó não estava certo em tudo. Ele também estava com um pensamento enganado. Se a gente olhar e estudar a palavra, nós podemos pensar nisso. Porque ele fala lá em Jó 42,5, ele fala: olha, antes eu te conhecia de ouvir, só de ouvir. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó, no começo do livro, ele é um homem íntegro, é um homem temente a Deus, mas ele mesmo declara, apesar da integridade dele, apesar dele andar corretamente, o equívoco de Jó era pensar que apenas a integridade era suficiente. Faltava experiência com Deus. Você lembra que a semana passada eu falei para os irmãos que Moisés, com toda a experiência que ele teve, não é verdade? Toda a experiência que Moisés teve, o mar vermelho abrindo, ele declarava as pragas que aconteciam, ele chovia pão do céu, tanta coisa que Moisés fez, tanta coisa. E um dia ele chega e fala: eu preciso mais. Depois de tudo que Deus tinha feito,
Depois de toda a experiência que ele tinha tido, Moisés falou: eu quero ver a tua glória, eu quero ir mais fundo, eu preciso de ter experiência com o Senhor, eu preciso. O Salmo 42, ele fala, né, como o servo suspira pelas águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O que é isso? É o desejo de ter experiência com Deus, é o desejo de querer ter uma vida melhor com Deus. Não é ficar esperando você ter vontade de buscar o Senhor, mas é você decidir que você realmente vai mudar, que você realmente quer um outro tipo de vida. Moisés queria mais, ele não queria só aquilo que ele estava recebendo, ele queria a glória de Deus, ele queria a presença de Deus, ele queria ter experiência com Deus. E Jó, aqui, eu vou te falar, Jó no começo do capítulo, no começo do livro, ele é o tipo do crente, que o cara é abençoado, Deus move na vida dele, ele está seguindo a palavra de Deus, ele está seguindo Deus, mas ele está tranquilo, acomodado, não quer buscar mais fundo, acha que aquilo ali é o que Deus tem, entendeu? Eu quero dizer para você que existe muito mais de Deus para a sua vida, existe muito mais de Deus. Aquilo que você tem até agora é nada, é apenas uma gota no oceano daquilo que Deus tem para fazer na sua vida, daquilo que Deus pode levar você a fazer. Imagina só, irmãos, você começar a ser usado por Deus e fazer obras maravilhosas no meio da rua, imagina só. Mas isso não depende de Deus, porque isso depende de você, depende do quanto você quer ir profundo com Deus, depende daquilo que você quer abrir mão, para você santificar para o Senhor, para você se guardar para Deus, para você fazer realmente aquilo que Deus tem, o projeto que Deus tem na sua vida. Então, esse pode ser um perigo de conhecer apenas Deus, de ouvir falar, isso pode ser um perigo para a nossa vida, da gente se acostumar, da gente querer, não, eu te conheço só de ouvir falar, para mim está bom. E realmente isso é fé, porque Jesus falou: bem-aventurados que não viram, né, mas creram. O Tomé, quando quis ver as marcas, ele falou: ó, eu te mostro, mas bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Então existe um perigo. Se a gente conhecer apenas Deus de ouvir falar, de a gente não buscar ter experiência com Deus, isso pode afetar a nossa vida. Nós precisamos de ter experiência com Deus. Nós precisamos de ter experiência com os dons espirituais. Precisamos de ter experiência. Pedir para Deus os dons. Se adorar, clamar a Deus, falar: Senhor, eu quero ser usado com dons espirituais, me dá os dons espirituais. Pedir para Deus falar o nome dos dons espirituais, aqueles que você conhece. Está certo? Está lá em 1 Coríntios 12, você vai encontrar em Efésios, você vai encontrar em Romanos, dons espirituais. Então, para você precisa de querer ter experiência com Deus. Não sossega com a sua vida de jeito que está. Não sossega. Não fica, como dizia antigamente quando estava no quartel, não fica acochambrado. O que é acochambrado? Pessoa acomodada. Era o termo que eles usavam lá no quartel. O soldado é acochambrado. Acochambrado por quê? Porque ficava de qualquer jeito, não tinha postura de soldado. Nós precisamos de ter postura de cristãos. Sabe, buscar Deus e querer ir profundo é querer uma transformação na nossa vida. É querer mudar de vida. É querer mudar o jeito que a gente trata as pessoas. É querer mudar o jeito que a gente lidar com as nossas finanças. É querer mudar
o jeito de como nós lideramos. Talvez você olhe para mim e você pense assim: pastor, não precisa de mudança. Eu estou buscando mudança na minha vida. Eu continuo buscando. Hoje eu estou buscando. Amanhã eu vou buscar mudança de novo. Amanhã eu vou encontrar na minha vida coisas que eu preciso mudar e eu vou lutar para mudar. Porque a minha mudança é o sinal de que eu amo Deus. O meu desejo, o meu esforço em ser transformado é o sinal de que eu amo Deus. Quanto mais eu quero ser transformado pelo Senhor, mais eu demonstro meu amor por Deus. Eu preciso ter experiência com Deus. Eu preciso ter experiência com oração. Eu preciso ter experiência com o Espírito Santo. Eu preciso ter experiência com a palavra de Deus. Então, o engano de Jó foi achar que estava tudo bem. Foi achar que a vida, do jeito que era só aquilo ali. Existia muito mais. Tanto que aí em Jó capítulo 40, versículo 6, olha só o que ele diz. Jó ele diz: meus olhos te viram, não foi lá no 42? Como antes eu te conhecia, eu ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Os olhos veem. Ele conseguia ver Deus agora. Não era só de ouvir. Não era de ouvir experiências dos outros. Agora ele tinha experiência com Deus. Jó 40, versículo 6 diz: então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Da onde Deus respondeu para Jó? No meio do redemoinho. No meio. Não era numa ponta, não era no outro, não era fora, era de dentro do redemoinho. Não é dentro do redemoinho. Quem aqui já viu o redemoinho? Quem já viu o redemoinho aí? Bastante gente já viu o redemoinho. Quando eu era pequeno, eu ia para. Um dia eu estava indo visitar meu irmão. A gente estava no ônibus da comida. Estava indo visitar meu irmão na escola bíblica, lá em Lagoa Santa. Estava eu e a minha mãe. E no caminho a gente vinha assim no ônibus e de repente eu olhava assim, sabe? A criança que gosta estava olhando o tempo todo para fora, vendo, né, as imagens. Bom, se criança é assim, eu continuo sendo criança, porque até hoje eu sou assim, entendeu? Eu gosto de ir lá da janela, eu gosto de ver, eu gosto de ficar olhando a paisagem, né? Só o avião, quando eu fui voar, né? Fui viajar de avião, eu olhei lá de fora, que eu vi as coisas lá embaixo, achei bonito, mas eu pensei, mas tem alguma coisa errada, não vou estar aqui em cima. E comecei a sentir uma coisa dentro de mim, uma vontade de descer, mas agora eu estava aqui em cima. E no caminho, uma coisa que me marcou assim é que eu via os redemoinhos na estrada, né? Formando assim, ó. De repente eles apareciam e começam a formar e ficava vendo, eles iam assim acompanhando, assim, passando pelos caminhos. O redemoinho, o que é? É o encontro de duas forças contrárias. É quando duas forças contrárias elas se encontram. E aí existe uma tensão. E essa tensão então forma redemoinho. Quando, por exemplo, ventos frios encontram com ventos quentes. Quando a pressão de baixo é maior que a pressão de cima, então a gente vai ter um redemoinho. É assim que é formado o redemoinho. Veja só. E foi do redemoinho, mas Deus podia ter falado de tantas formas, não foi? Quantas formas que Deus poderia ter falado com Jó? Quantas formas que Deus poderia ter se mostrado para Jó? Para ele ver Deus? Para ele ter experiência, mas Deus deu a experiência do quê? Do redemoinho. Porque redemoinho aponta para
para situações de tensão na nossa vida. É na tensão, é na luta, é no redemoinho que a gente vai conhecer Deus. Aleluia. Está lá, né? Quando Deus veio buscar Elias, está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Elias foi levado para Deus como? Como que Elias foi levado para Deus? Oi? Um carro de fogo? Vamos ver. O carro de fogo está lá, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Indo eles andando e falando, eles com um carro de fogo, com cavalos de fogo, o separando do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O cavalo de fogo está certo, mas não pode esquecer do redemoinho. E o redemoinho, que é duas forças contrárias. E aí, a gente vê que o redemoinho com Elias levou ele para onde? Levou ele para cima. Quer dizer, aquilo que o redemoinho na vida do Elias levou ele para cima. Então, a tensão, ela tem poder para levar a gente. A tensão, a luta, a dificuldade, as coisas que nós passamos, elas têm o poder de, se a gente responder corretamente, de levar a gente para cima, de levar o nosso nível espiritual. Deus quer que você cresça espiritualmente. Você vê por que Deus às vezes permite a tensão na sua vida? Você vê por que Deus permitiu a tensão na vida de Jó? Porque Deus queria levar Jó para um nível maior. Deus queria levar Jó para um nível maior, para um nível de fé mais avantajado, né? Então, para nos levar a lugares mais altos, Deus às vezes permite que a tensão venha sobre a nossa vida. Foi no meio do redemoinho que Deus colocou Jó, no ponto de tensão. Não foi no começo. Então, às vezes você vê vem um ventinho daqui, vem outro dali, né? Um negocinho do outro, mas você vai conhecer Deus mesmo, é no ponto de tensão, não é no começo. O ponto de tensão é quando é o calor do momento, é quando há realmente uma guerra espiritual, né? Uma guerra espiritual. Deus ele pode falar de muitas formas, mas talvez ele vai falar com você no meio da tensão. Mas a tensão tem que ser direcionada. Quando a gente chega num ponto de tensão, a gente precisa ser direcionado a uma oração tensa. Você está num ponto de tensão na sua vida? Você está passando, o redemoinho já formou. É um ponto de tensão. Nessa hora, você tem que ir para a oração tensa diante de Deus. Não é desanimar igual a mulher de Jó, né? Não é ficar procurando chifre na cabeça de cavalo igual os amigos de Jó. Mas a gente buscar com muita intensidade de Deus, porque Deus é bom. Amém. E a misericórdia dura para sempre. Se você tem pecados para confessar, confessa. A oração para nós também fala isso. Perdoa as nossas vidas, perdoa os nossos pecados. Orar para pedir perdão de pecados, você pode orar, você deve orar sempre. Porque quando nós oramos e pedimos perdão, nós estamos tendo fé que o Senhor vai nos perdoar. Nós não estamos confessando para outros, nós estamos confessando para Deus. Nós estamos confessando para Deus. Sabe, a gente precisa de uma oração intensa, uma oração que toca realmente, uma oração de Deus. Um redemoinho que vai te levar para cima.
Em Zacarias capítulo 9, versículo 14, olha só o que está escrito lá em Zacarias 9, 14. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. A profecia. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Deus vai com os redemoinhos. Logicamente, se você vê um redemoinho, não fica boa. O pastor falou que Deus também redemoinho. Não vai aparecer isso aí. Vou parar o carro na estrada. O motorista vai parar o ônibus para me dar uma olhadinha. O pastor falou que Deus está meio de redemoinho. Aí você vai assim. Não é isso que nós estamos falando. Sabe? Nós estamos falando que as lutas, as dificuldades, elas têm o poder de nos levar para cima se a gente responder corretamente. Se a gente desanimar, ela vai destruir a nossa vida. Mas se a gente se animar, a gente falar, diabo, você queria tirar o meu louvor, você queria tirar a minha adoração, mas agora eu vou louvar a Deus com mais intensidade. Amém. Tristeza, às vezes você fica triste, você fala, não vou não vou na igreja não, estou muito triste, aconteceu tanta coisa essa semana, eu estou precisando, sabe, de ficar longe, eu estou precisando de férias, eu estou precisando disso, não. Nós estamos precisando de buscar com mais intensidade. Deus, Ele vai com menos redemoinhos. Só Deus pode transformar a tragédia em bênção. Redemoinho, ele é como se fosse, um princípio ali, como se fosse um furacão. O furacão é um redemoinho bem grandão. E o redemoinho pode bagunçar tudo, colocar tudo de perna para cima. Pode colocar tudo de perna para cima. Só que ao meio dessa situação caótica, nós vamos reconhecer Deus e o seu poder transformador. Deus, Ele vem no meio da luta. Deus no meio da dificuldade. É na tensão que nós vamos cobrir a nossa fraqueza. Sabe, é na tensão. É na batalha. Que às vezes você tem, olha só o redemoinho que foi na vida do Pedro. Ele falou, Jesus, eu não vou te negar de jeito nenhum. Não vou te negar de jeito nenhum. Jesus falou, Pedro, ainda essa noite, antes do levante, você vai me negar por 3 vezes. E aconteceu do jeito que Jesus falou. E o Pedro, como ele ficou? Ele ficou triste. Ele ficou mal. Ele estava levando ele para baixo. Para baixo. Para baixo. Ele começou a voltar para trás. O Pedro que tinha operado milagres. O Pedro, quando voltou das viagens que Jesus havia mandado, que chegou e falou, Jesus, os demônios, são submissos a nós. As pessoas são curadas, são libertas. Ele desanimou geral. Desanimou geral. A Bíblia fala que ele voltou à pescaria, porque ele pensou, ele tinha o chamado de Deus, o chamado para trabalhar na obra. Eu sei que tem alguns que são profissionais, vão ser profissionais o resto da vida, mas tem pessoas que vão ter o chamado de Deus para trabalhar direto na obra dele e sobreviver disso. E Pedro tinha esse chamado, mas Pedro esqueceu. Pedro abriu mão. Pedro achou que para ele não tinha mais jeito. E aí chega um momento que Pedro está pescando, e o pior é que ele tinha levado a galera toda para pescar. Os outros também estavam desanimados. Estão todos pescando, voltando à vida antiga. E aí, ele pega, ele olha de longe. Tudo aquilo acontecendo na vida dele, ele olha e vê que Jesus estava na praia.
E ele começou, né? Pedro, ele deve ter arrancado a sua roupa. O que é isso, arrancar a roupa? É a gente ser transparente, é a gente mostrar para Deus que a gente é de verdade. É a atenção que a gente vê a nossa fraqueza. Nós somos fracos, pecadores. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos chegar para Deus, e para chegar em Deus, a gente tem que arrancar tudo. Pedro, não é à toa, ele foi até Jesus, ele encontrou com Jesus. E quando Jesus encontra com Pedro, ele já está ali, já tem pão, já tem peixe, tem sal, tem fogo. O fogo é a luz da palavra. De Deus, a palavra de Deus, ela olha para dentro de nós. Talvez nessa manhã a palavra de Deus está olhando para dentro de você. E você sabe que alguns desses pensamentos aqui provavelmente fizeram parte da sua vida, mas que você precisa abrir mão disso. Porque Deus quer se revelar para você. Aleluia. Sabe? Na atenção você vai descobrir a sua fraqueza, a sua incapacidade. A gente vai aprender a confiar somente em Jesus. Sabe quando você não pode fazer mais nada? Não posso fazer mais nada. Já fiz tudo. Você já tentou de tudo. Nada funcionou. E aí você chega para Deus e fala: Deus, eu fui na minha força, eu fiz tudo aquilo que eu podia fazer, mas agora entrego nas tuas mãos. Entrego nas tuas mãos. A luta que você está passando no casamento, a luta que você está passando na sua vida espiritual, na sua vida emocional, entregue as suas emoções para Deus. Ele colocar as suas emoções em ordem. Para de viver o seu passado. O seu passado, Jesus, já limpou. Não você ficar indo lá atrás e carregando, pegando aquele peso de novo e trazendo para a sua vida. Você não precisa disso. O que passou, passou. Entrega ao Senhor. Traz à memória coisas boas. Traz à memória que te dá esperança. Não traz à memória que te dá raiva. Não traz à memória que te coloca plantando rancor em você. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Não pode fazer mais nada. É esse o momento. É esse o momento que Deus vai agir na sua vida. É esse o momento que Deus vai fazer. Aquilo que Ele fez no passado, Ele faz hoje. Aquilo que Ele fez com Pedro, aquele encontro que Ele teve com Pedro aquele dia, Ele pode ter com você hoje. Aquele encontro que Ele teve com Jó, no meio do redemoinho. Talvez hoje você está no meio do redemoinho. Um ponto de tensão. Um ponto que você precisa mudar. Um ponto que você precisa de Deus. Você tem que sair do comodismo da sua vida espiritual. No ponto que você tem que tomar decisão. É nesse ponto que Deus te chama. Feche os teus olhos nessa manhã. Comece a orar a Deus agora. Eu quero que você fale com Deus. Sabe? Mesmo que tudo pareça bagunçado. Porque eu vejo uma bagunça. Mesmo que tudo pareça bagunçado, Deus vai colocar em ordem. Deus vai colocar em ordem a sua vida. Entrega para Ele. Entrega tudo